Ô Pai, como é bom, Pai, estarmos diante de Ti, Senhor. Porque sabemos, Pai, da importância que é para o Teu povo, Pai, estarmos aqui reunidos e adorarmos o Teu nome. Porque se existe um nome que merece a nossa adoração, é o nome de Jesus. Por isso, Pai, que nós levantamos as nossas mãos santas, sem ira, para dizer, Pai, o quanto Tu és grande na nossa vida. Obrigado, Pai, porque as coisas desse mundo nunca, jamais vão conseguir segurar o amor que nós temos para contigo, Senhor. E podemos te adorar todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Pai, por isso, Pai. Que o Teu nome seja exaltado aos quatro cantos dessa terra. Glorificado seja, Pai, o Teu nome, Pai. Porque Tu és digno, Senhor, da nossa adoração. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse momento tão particular. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom, amados. Por favor, senta só um pouco. Deus é bom demais, amados. E como nosso Deus é bom. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E, amados, nesse mês, Deus colocou no nosso coração que a gente conversasse com relação à parte de escolhas, porque nós sabemos, amados, que as escolhas que nós fazemos, elas determinam o nosso dia de amanhã, de como nós vamos viver, que aquilo que eu e você está vivendo hoje, amado, foi baseado nas escolhas que nós fizemos ontem, sejam elas por palavras, sejam por atitudes, mas tudo que nós fizemos, aquilo vai repercutir sobre a nossa vida. E Deus não deseja, amados, que nem eu e nem você possamos fazer escolhas erradas. Por isso que Ele tem nos ensinado nesses últimos domingos com relação a fazer escolhas certas. E o que Deus colocou, amados, para que a gente pudesse conversar um pouco essa noite, foi justamente, amados, que nós, eu e você, nós podemos, amados, influenciar a vida de outras pessoas, a elas fazerem escolhas também corretas. Deus mudou a minha vida e mudou a tua vida também, não é verdade? Mas também, amados, Deus deseja que a partir do momento que você foi influenciado por essa verdade, que você também possa influenciar a vida de outras pessoas a poderem também conhecer a verdade, e escolherem a verdade. Então, amados, se você acha que não, amados, em cada momento do teu dia a dia, tem pessoas te influenciando. Quer ver uma coisa, mas quando você chega num restaurante que você não conhece o cardápio, e você olha para o garçom e diz, rapaz, me dá uma sugestão, me diga aqui o que é que tem de bom para eu poder comer aqui. Ele vai estar te dando uma sugestão, vai ou não vai? Mas ele, na verdade, vai estar lhe induzindo a você poder ir influenciando na sua decisão, a você escolher um prato que muitas vezes é até o mais caro daquele restaurante. Mas o desejo que ele tem também é que você seja satisfeito, em parte, porque a outra parte é justamente vender. Porque quanto mais você gasta, melhor vai ser para ele. Então, amados, nós somos influenciados por outras pessoas, sejam até nas roupas que nós vamos vestir, porque Rita está lá em Juazeiro da Bahia. Provavelmente, eu creio que quarta-feira que vem, ela vai estar de volta. Mas hoje, para eu poder escolher a roupa para vir para a igreja, e Isabelle ia sair mais cedo. Eu disse, Isabelle, vem cá, primeiro você diz qual é a roupa que eu vou vestir, depois você pode ir para a igreja. Porque, amado, se eu chegar aqui vestido que nem palhaço, não fique preocupado, porque eu não sei escolher roupa. Mas ela estava lá influenciando as minhas decisões. Ela estava lá chegando e dizendo, pai, a escolha que você tem que ter é justamente essa camisa, que faz muito tempo que você não usa. Eu disse, gostei, Isabel, boa escolha. E aí, com isso, ela me influenciou a escolher aquilo que ela quer. Então, amados, em todo momento nós somos influenciados e influenciamos outras pessoas também. E Deus deseja que você seja influenciado por aquilo que Ele trouxe para a nossa vida, e com isso a gente possa influenciar a vida de outros a fazer as escolhas certas. E aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 29, diz mesmo assim, amados, presta bem atenção a isso. Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, amado, se você olhar o contexto aqui de Éfeso,
você vai ver que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta para a igreja lá de Éfeso, o que era que ele estava dizendo, amados? Ele estava dizendo que as palavras que saem da nossa boca devem influenciar a vida de outros, para que eles desejem viver a vida a qual nós vivemos. Agora, entenda o contexto da época, para você poder entender melhor. Em Éfeso, amados, era uma cidade onde a cultura de lá era uma cultura muito imoral, era conhecida pela cultura imoral daquela cidade. E não somente, amados, a cultura imoral, mas a corrupção era algo normal naqueles dias. Então, amados, o palavreado fútil, as palavras de baixo escalão era algo normal para aquele tempo. Então eles adoravam a deusa Diana, viviam de uma maneira, amados, a qual não agradava a Deus em nenhum momento. E Paulo estava dizendo o quê? Rapaz, no meio dessas trevas você precisa ser luz. Você precisa ser influenciado por aquilo que Deus te ensinou, e com isso você ser totalmente diferente daquilo que a sociedade está vivendo. Então, amados, será que Deus não deseja, através da vida do apóstolo Paulo, assim como ele ensinou para a igreja de Éfeso, também nos ensinar também a viver dessa maneira, a qual no nosso trabalho a gente ser a mão de Deus naquele lugar, a boca de Deus naquele lugar, quando a gente chegar na nossa casa, mas transformar a nossa casa, que antes era um inferno, num cantinho dos céus aqui nessa terra. Porque, amado, se você acha que não, mas você tem um poder tremendo dentro de você, porque o próprio Deus habita dentro de você, e o nosso Deus, amados, é o Deus do impossível. Aquilo que não é possível você fazer, é possível para Deus fazer, e Deus, através da tua vida, vai influenciar a vida de muitas pessoas dessa terra. Porque se você acha que esse mundo é muito grande, esse mundo vai ser pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Deus vai influenciar a vida de muitas pessoas. Então, amados, se eu entendo que Deus deseja mudar a minha vida, para mudar a vida de outros, para que eles possam fazer escolhas corretas, porque, como eu disse e repito novamente, as nossas escolhas, amados, determinam o nosso dia de amanhã. E quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, não tem mais como voltar atrás. A escolha que eu fiz em vida, ela vai determinar o meu dia de amanhã. Porque se você acha que não, você é um ser eterno. A morte não é o fim, a morte é o começo. Um começo, amados, de uma nova história, que pode ser na presença de Deus, ou pode ser num lago de fogo e enxofre. Mas é a gente que escolhe em vida. Então, amados, as nossas escolhas são muito sérias. E Deus não deseja de jeito nenhum que isso, ou seja, o pior possa vir a acontecer na nossa vida, se Ele já está mostrando desde o início o final da nossa história. Então, amados, que Deus possa cada dia mais fazer o quê? Em me influenciar você. Como diz lá em Campina Grande, tocar fogo na tua vida, para que você seja um isqueirinho de Jeová nessa terra, para poder incendiar a vida de muitos lá fora que estão padecendo por não conhecerem a verdade. E quem é essa pessoa? Você está aqui hoje à noite? Aleluia. Então é você mesmo. Mas espera aí, pastor. Vamos começar a complicar aqui para a gente começar a entender melhor? Vamos? Botar um pouquinho de sal, tempero nesse negócio. E se a Bíblia não for a verdade? E se a Bíblia eu descobrir no dia que eu morrer que tudo aquilo que eu passei a minha vida inteira acreditando era uma mentira? Era um faz de conta de homens que criaram, escreveram essa palavra justamente para poder me enganar. Amados, se você nunca pensou nisso, pense. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem a resposta também para isso. Se você deseja saber a verdade, amados, você começa a ler a Bíblia e você vai ver que Deus é muito claro em tudo aquilo que Ele deseja falar. Deus não nos deixou alheios para que a gente descubra no dia que a gente morrer. Ele já começou a trazer evidências de que Ele é realmente o Deus verdadeiro e que a palavra de Deus é a verdade. Como foi? Uma das coisas, amados, isso a gente está falando para que você possa entender que você pode ser influenciado pela palavra. Uma das coisas, amados, são os achados arqueológicos. Se você olhar, amados, muitos daqueles achados que tem, eles descrevem com tanta fidelidade aquilo que Deus fala na sua palavra. Então, amados, não é alguém que simplesmente escreveu por escrever, mas alguém realmente esteve ali e contou todos aqueles fatos, aquelas histórias, aqueles lugares, com ricos detalhes, e depois de anos, Deus deixou que os arqueólogos descobrissem para mostrar para mim e para você, amados, que não era apenas um faz de conta,
E uma outra coisa, amados, que a gente precisa entender também, que isso também me deixa maravilhado. Sabe o que, amados? A Bíblia tem 66 livros que foram escritos mais ou menos por umas 40 pessoas. Desses 40 pessoas, esse espaço de tempo foi mais ou menos de 1.600 anos se passaram para que essa palavra fosse escrita. Mas o que é melhor ainda, amados, é que não existe contradição em nada daquilo que a Bíblia nos relata. Porque, amados, entenda bem isso. Se minha mãe fosse escrever sobre o amor, e eu, depois de anos, fosse escrever sobre o amor, e Daniel, meu filho, depois de anos, fosse escrever sobre o amor, você acha que a gente ia escrever a mesma coisa? Com certeza que não, amados. A gente ia ter contradições em algumas coisas, mas a palavra de Deus, amados, ela não tem contradição nenhuma, porque ela foi inspirada por uma única pessoa, que é o nosso Deus. Então, amados, esses homens que foram inspirados por Deus, eles poderiam estar na masmorra, eles poderiam estar no deserto, poderiam estar em palácio, no tempo de guerra ou no tempo de paz, independente eles estariam ali escrevendo justamente inspirados pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus. Então, mas você acha que nesse período todo, muitas coisas não mudariam? Porque, amados, a Constituição do nosso país muda ou não muda? Muda, amados. Vai passando o tempo e as pessoas elas vão se readequando, porque antigamente não existia internet, hoje existe, mas a palavra de Deus, amados, é a mesma há muitos e muitos anos. Então não tem como alguém que não foi inspirado por Deus estar escrevendo e tudo dá certo desse jeito. Porque, amados, aqui está justamente quem você é, aqui está como deve ser a tua família, aqui está até como você deve trabalhar. E se você não trabalha, tem até isso, porque a Bíblia diz, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Se não trabalhar, não coma. Então é interessante, amados, porque Deus, Ele não nos deixou alheios. E tinha mais umas outras coisinhas para você poder entender, que você pode confiar a tua vida à palavra de Deus. Sabe o que é também, amados? As profecias que contém aqui nessa Bíblia, elas são ricas em detalhes. Muito ricas mesmo. Eu olho, amados, e vejo Miqueias dizendo aonde seria que o nosso Messias iria nascer. Como pode, amados, alguém há muitos anos antes dizer, rapaz, é nessa cidade que o Messias ele vai nascer? Você olha lá em Salmos, no capítulo 22, versículo 12, mostrando, amados, há 2012 anos antes de Jesus Cristo ser crucificado, mostrando que o nosso Messias morreria crucificado, há 800 anos antes dos romanos colocarem em prática a execução de criminosos pela crucificação. Como poderia ser isso, amados, se não fosse alguém inspirado por Deus? Você olha também, amados, e vê que o nosso Messias, Jesus Cristo, ele não teve os seus ossos quebrados, como era de costume. Acontecia quando a pessoa era crucificada, amados, o que era que acontecia? Porque se você parou já para estudar, você vai ver, amados, que ele morria, não era pelo sangue que se esvaziava, né? Assim, saía, né? Como é que diz aqui no Brasil, quando alguém perde muito sangue? É isso mesmo, Aí o que é que acontece, amados? Mas não era dessa forma, era porque ele estava lá crucificado, tinha suas mãos, seus pés transpassados, e o músculo do seu peito enrijecia ao ponto do ar entrar para os pulmões, mas não saía. Então ele morria com o ar asfixiado. Como fala esse irmão aqui no Brasil, asfixiado aqui, né? Ele morria sem ar, com ar, mas morria sem poder respirar. Dá para você entender? E aí, amados, o que é que acontecia? Eles quebravam os ossos das pessoas que estavam sendo crucificadas, por causa de quê? Para poder apressar a morte da pessoa. Então ele estava lá com as mãos e os pés transpassados e eles forçavam as pernas para poder se levantar e com isso o músculo que estava enrijecido poder aliviar e ele conseguir respirar novamente. E aí eles quebravam os ossos das pernas, mas os ossos de Jesus não foram quebrados. E isso estava escrito na palavra. Lá também fala lá em Salmos, no capítulo 22, que o que, amados? Que as suas vestes seriam lançadas sortes. E, amados, se você olhar uma coisa impressionante de como a Bíblia é cheia de riquezas, ao ponto, amados, de você se espantar com tudo aquilo, porque Deus deixou evidências bem claras para que eu e você sabêssemos que podemos deixar ser influenciados pela palavra de Deus, porque ela é a verdade. E tem uma outra, amados, que essa aí eu amo,
Porque, amado, se você chegar no túmulo de alguma pessoa que disse que era Deus, ou disse que era algum grande profeta, quando chegar lá no túmulo dele, vai lá, aqui jaz fulano de tal. Não é verdade? Mas no túmulo do nosso Messias, amados, ele está vazio. Porque o nosso Messias, ele ressuscitou. Então não tem como eu achar, amados, que essa Bíblia é uma coisa de faz de conta, de apenas um livro a qual que alguém, inspirado pelo não sei o que, alguma música melancólica, escreveu essa palavra. Não, amados, foi Deus que deixou escrita, e eu posso todos os dias me debruçar nessa palavra e aprender aquilo que Deus quer para mim e para você. Ah, pastor, tu está dizendo que Jesus Cristo ressuscitou, e a Bíblia tem como provar isso? Tem. Algumas pessoas desejam, amados, entenda, eu estou falando com relação a como você pode entregar a sua vida plenamente ao Senhor, ser influenciado por Ele para poder influenciar a vida de outras pessoas. Porque, amados, tem pessoas que dizem assim, me prove que Jesus Cristo ressuscitou. Você consegue provar através da palavra. Porque, amados, Jesus Cristo, você teria condições de levar Ele para um laboratório e fazendo um ensaio de laboratório, Ele ressuscita novamente? Não, com certeza não. Mas, amados, está aqui o pastor Ricardo, que é advogado, e ele pode me corrigir, que existem, amados, outros meios, os quais nós podemos provar que uma situação aconteceu. Se eu for, entenda bem isso, obrigado, Espírito Santo, se eu for para a escola pela manhã, e chego lá na escola, amados, eu esqueci o lápis para poder escrever, aí eu chego lá para o pastor Ricardo e pastor, me empresta uma caneta para eu poder escrever. E aí eu chego, estou lá escrevendo tudo que a professora está falando, anoto, deixo tudo registrado no meu caderno, a professora faz a chamada, eu dou lá o presente, ela olha para mim e marca lá a presença. Uma coisa que eu te pergunto, será que tudo isso não vai servir de prova? Será que se os meus pais chegassem na escola e dissessem, rapaz, eu queria saber se Eduardo teve na escola hoje de manhã, então, levariam os meus pais lá para a diretoria, a professora estaria lá com um caderno de chamadas dela e viria, Eduardo, ele marcou presença, eu o vi lá na sala de aula. Isso já é uma prova, é ou não é? Aí estava lá o pastor Ricardo, eles poderiam conversar com ele e dizer, você viu o Eduardo hoje de manhã na escola? Sim, eu vi, eu emprestei até o lápis porque ele esqueceu. Ainda tinha mais outras coisas, também ainda teria as anotações, as quais eu fiz lá no caderno, de toda a matéria que eu escutei naquele dia. Então, amados, uma coisa que é certa, nós não podemos levar Jesus Cristo para dentro de um laboratório, mas nós temos provas de testemunhas e provas escritas de que Jesus Cristo, Ele esteve nessa terra. É por isso, amados, que quando você preenche um documento, você bota lá, dia 16 de julho de 2023, ou seja, há 2023 anos atrás, o nosso Jesus Cristo dividiu a história nessa terra. Então, amados, até um ateu, ele tem que dizer com todas as letras, ao preencher um cheque, ao preencher um documento, que o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Messias, ele esteve aqui nessa terra. Então, amados, essa palavra eu posso me debruçar nela, eu posso confiar nessa palavra, sim, pode, de todo o teu coração, e saber, amados, que você não vai ser enganado, de chegar um dia e fechar os olhos nessa terra e dizer, mas aquele Eduardo me enganou. Não, eu falei para você a verdade, e a verdade trouxe liberdade para a tua vida, a qual esse mundo, ele não pode te dar, porque a alegria que Deus nos dá, amados, esse mundo não nos dá. Sabe, a alegria desse mundo é passageira, ela vem de fora para dentro, mas a alegria que Deus nos dá, mas é maravilhosa, é de dentro para fora. Nós contagiamos os outros, nós influenciamos os outros pela nossa vida. Então, amados, nós precisamos todos os dias, em vez de estar assistindo novela, em vez de estar assistindo jornal, que muitas vezes traz mais amargura do que alegria, amados, vai se debruçar naquilo que Deus tem preparado para você. Conheça o teu dia de amanhã. Saiba quem você é, porque, amados, as pessoas estão dizendo lá fora que você não presta para nada, que você não vale nada, que você não vai chegar a canto nenhum, e Deus diz, você é a menina dos meus olhos, você é um povo santo, que eu comprei por um alto preço, você, amado, eu posso dizer uma coisa, Deus é maravilhoso, e por que, amados, ficar perdendo o tempo com aquilo que não agrada a Deus? Amados, para um pouco e começa a olhar na palavra. Então, amados, se essa palavra, como ela é a verdade, e eu posso ser influenciado por ela, então deixa Deus te contagiar ao ponto de você sair anestesiado, eletrizado. Não é demente, né? Aí é, mas assim, afogueado,
Né? Como é que diz, irmão, aqui no Brasil, quando a pessoa é afogueada? Mas que você, a tua vida, seja um pipoco nessa terra. Vamos traduzir, amado. Pipoco, lá em Campina Grande, significa que a tua vida vai ser um pipoco, que a tua vida vai ser um sucesso. Dá para entender? You understand? Yes or no? Yes, oh my God. Aí o que é que acontece, amados? Você chega e quando você faz isso, de se debruçar na palavra, cada dia mais, amados, Deus vai te contagiar e fazer com que você chegue muito mais além do que tudo aquilo que você achava que poderia chegar. Eu queria que você abrisse comigo aqui em Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23. No versículo 13. Desculpa, mas Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. É um pouco longo, mas você vai entender, tá bom? Que diz assim: naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, ou seja, Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. No 30, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, amados, é impressionante de como isso acontece muito com as pessoas nos dias de hoje. Porque, amados, estavam ali, eles conversando justamente com quem? Com Jesus Cristo. Eles sabiam, amados, que Jesus Cristo tinha morrido naquela crucificação. Sabiam que ele tinha sido enterrado. Sabiam, amados, de todo o relato de que as mulheres e os outros discípulos trouxeram para ele. De quê? Que Jesus Cristo não estava mais lá enterrado. Então, quando eles continuaram perguntando para Jesus, dizendo para ele: olha, tu és o único visitante daqui que não está sabendo o que está acontecendo, não é possível uma coisa dessa? Como é que pode, rapaz? Aquele que nós achávamos que era o Messias, ele morreu. E Jesus, amados, estava ali ressurreto, vivinho da Silva.
e olhando para eles dizendo: rapaz, como vocês são tardios. Ou seja, como vocês é difícil em acreditarem naquilo que está escrito. De como vocês, amados, são pessoas leigas, não vocês, eles dois. São pessoas leigas em não conhecer as Escrituras, porque as Escrituras diziam o quê? Que ele era necessário, que Jesus Cristo morresse, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E, amados, quantas pessoas estão vivendo, amados, num problema? Estão lá todos os dias, ali mergulhados, dizendo: mas Senhor, por que tu não olha nessa situação? Será que Deus esqueceu de mim? Será que realmente Deus existe e não está vendo tudo aquilo que o diabo está fazendo contra mim? E Deus olhando para mim e para você e dizendo: não, peraí, quem deve não estar entendendo é você, porque na verdade eu já resolvi, porque eu já tive no teu amanhã e eu já escrevi um novo final para a tua história, e o final que eu escrevi para você é um final de vitória e não de derrota, porque o diabo, amados, ele não tem vez nem voz sobre o povo de Deus. Então, amados, muitas vezes as pessoas, por não conhecerem, eles se deixam ser influenciados pelas situações. E o mundo lá fora está gritando aos quatro cantos, dizendo: não consegue, não chega a canto nenhum. Quem é esse Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Assim como o rei Nabucodonosor estava dizendo para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, amados, o nosso Deus tem o poder de aniquilar o poder do fogo. E nós podemos, amados, todos os dias caminhar em paz e tranquilidade sobre essa terra. Porque o nosso Deus não é um Deus de pedra, o nosso Deus não é um Deus de madeira, mas é um Deus que vive e reina. Porque nem a morte conseguiu segurar o nosso Senhor. E estavam lá, amados, aqueles dois discípulos dizendo: rapaz, como é que pode? E Jesus dizendo: rapaz, para com isso, vai ler a palavra e veja que lá está escrito sobre isso, tudo que vocês estão falando. E o povo de Deus, amados, muitas vezes está sendo influenciado pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelos problemas. E Deus dizendo: filho, para um pouco e clama a mim, porque eu te ouvirei. Eu tenho para você uma nova história. Eu tenho para você uma nova história. Porque, amados, no lugar da vergonha vai ser a dupla honra. No lugar da tristeza, amados, vai ser a alegria perpétua. Sabe, amados, sabe o que é isso? É Deus dizendo para mim e para você que deixamos as coisas que esse mundo pode nos influenciar e sejamos influenciados pela sua palavra, porque aqueles discípulos estavam ali entristecidos, encabrunhados, como diz lá em Campina Grande. Mas eu e você, a gente não vive encabrunhado, não é verdade? É ou não é, irmão? A gente anda de uma maneira altaneiramente. Quando a gente pisa no chão, amados, o inferno estremece, porque nós somos o povo de Deus. Aí tem gente olhando para mim desse jeito assim: hã? Eu sou assim? É desse mesmo jeitinho. Agora não foi eu que inventei não, vai ler a Bíblia e você vai ver que você é tudo isso e muito mais do que tudo aquilo que você pediu ou imaginou, porque o nosso Deus, amados, é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Nem que você não goste, Ele é o Deus do impossível e ponto final. Ele é expert, amados, em transformar a morte em vida, e Ele vai fazer, amados, tudo o que Ele deseja fazer na tua vida, basta apenas eu crer. Estava lá aqueles dois homens caminhando, e Deus dizendo: rapaz, para com isso, não seja tardio não, creia logo. Porque o mundo, amados, diz o quê? Rapaz, para tudo nesse mundo tem jeito, menos para a morte. E Deus estava dizendo para eles: rapaz, até para a morte eu tenho um jeito. Que Deus é esse, amados? É um Deus maravilhoso. É um Deus que te ama, que escreveu o teu nome no livro da vida, que preparou um lugar para que você possa morar com Ele por toda a eternidade. Um lugar onde não há dor, onde não há choro, mas um lugar, amados, onde todas as lágrimas foram enxugadas e você vai poder contemplar a face do teu Senhor todos os dias da tua vida. Ou seja, todos os dias não, porque vai ser a eternidade. Dias existem hoje existe tempo, mas não vai ter mais tempo, vai ser eternidade. E Deus tem preparado tudo isso para mim e para você. Então, povo de Deus, é tempo, amados, e cada dia mais buscarmos ao Senhor, de sermos influenciados pela palavra, e não Deus está andando junto conosco e dizendo: ô Senhor, tu não está sabendo, aquele pastor com cara de bebê, ele chegou, ele mentiu para mim, disse que nunca mais eu ia ter problema. Eu não disse isso não. Eu disse que problemas iam bater na tua porta, mas que você tem um Deus que resolve todos os problemas. Não é porque eu aceitei a Jesus, amados, que nunca mais o diabo vai me perturbar. Vai perturbar todos os dias da tua vida.
Mas deixa eu dizer uma coisa, amados, como é maravilhoso, como é bom treinar. Alguém aqui já fumou? Ou já viu alguém fumando? Alguém já viu alguém fumando? É melhor perguntar assim, né? E você já viu alguém apagando a piola de cigarro, que joga lá no chão, ele pisa em cima e torce assim com o pé? Você já viu, sim ou não? Do mesmo jeito somos nós, amados. O diabo chega, perturba, até perturba. Aí a gente chega lá e diz: diabo, eu não vou aceitar, eu não vou ser influenciado pelas suas mazelas, porque eu não sou lixeiro para você jogar esse lixo dentro de mim. Eu sou filho de Deus, que fui lavado pelo alto preço, que é o sangue de Jesus. E diabo, sabe o que é que vai acontecer com você? Olha onde eu vou morar. Agora, olha onde tu vai passar a tua eternidade. É a mesma coisa, amados, que você está apagando uma piola de cigarro, pisando nele, amassando. Porque ele precisa estar num lugar estratégico, que é debaixo dos nossos pés. Porque o povo de Deus, amados, tem que entender. Eu sou influenciado, não é pelo que o jornal diz, não é pelo que a revista, isto é, ou aquilo diz, que mais. Que lá em Campina Grande é Oia, né? Não é isto é não, né? É Oia. E um pouquinho mais no interior lá de Campina é Pia mesmo. Veja e olha, aleluia. Mas uma coisa que é certa, amados, eu sou lá de Campina Grande, eu posso falar da minha terra. Terminar o culto, se você é lá de Campina Grande, se não gostou, vai falar com quem inventou, tá? Mas não venha reclamar comigo, não. Então, amados, se eu e você entendemos que Deus deseja que a gente mergulhe nessa palavra e seja influenciada por Ele, será que amanhã eu vou começar a viver ainda do mesmo jeito que a minha vida estava antes? Não, amados. Cada dia mais, amados, eu vou amanhecer de uma forma diferente, buscando ao Senhor. Porque, amados, é no secreto. É lá que Deus vai te recompensar. Não é, amados, assistindo coisa lá no Facebook. Não é assistindo aquele... Porque se você acha, amados, que eu sou o único ser vivo que assiste o Facebook, e se você acha que o Facebook deve tirar o teu tempo do Senhor, não deve tirar. Sabe, amados, o tempo do Senhor é o tempo do Senhor. E é lá que Ele vai tratar coisas grandes contigo. Abre comigo lá em Lucas, no capítulo 7. Volta só um pouquinho, Lucas, capítulo 7. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. No versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11, que diz assim... Lucas, capítulo 7, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou num caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Então, amados, nós olhamos mais aqui e nós vemos mais uma outra situação, a qual, amados, o Senhor Ele nos mostra com todas as letras que podemos ser influenciados pelo Senhor. Porque, amados, se fosse eu, que fosse aquela viúva, e tivesse indo enterrar o meu filho, e chegasse Jesus e dissesse para mim: não chores, pode ter certeza, amados, que se eu não conhecesse a Jesus, eu ia dizer: rapaz, você está doido, não está vendo não, que situação a minha, eu já enterrei o meu esposo, agora o único filho que eu tinha, estou indo enterrar, e você acha que amanhã o povo vai cuidar de mim? Vai nada. Se eles quiserem ajudar, ajudam, mas muitas vezes eles não querem ajudar, porque, amados, o povo daquela época, quando tinha uma viúva, a viúva, para poder viver, amados, eles dependiam da ajuda dos outros. Quando os outros queriam ajudar, tudo bem, mas quando não queria, ela padecia. Então ela estava ali, amados, justamente constrangida com toda a situação que esperava ela pelo dia de amanhã. Então o dia de amanhã dela ia ser pior do que o dia de ontem, porque o filho estava enfermo, mas ainda estava vivo.
E agora que morreu, não tinha mais solução para ela. Mas, amados, é bom demais quando nós conhecemos a verdade. Porque ao conhecer a verdade, essa verdade traz liberdade para a nossa vida. E nós podemos ver, amados, que quando Jesus disse para ela, não chores, ele estava dando não apenas palavras, mas atitudes correspondentes. Porque ele foi lá e ressuscitou o filho daquela senhora. Agora, já imaginou como foi o dia dela de amanhã? Antes era um futuro tenebroso, agora tudo se fez diferente. E você acha, amados, que foi apenas com essa viúva de Naim que isso aconteceu? Ou será que Deus deseja fazer isso comigo e com você também? Porque, amados, o nosso Deus, Ele ama nos presentear com presentes inesperados, de promover finais felizes na nossa vida. Os nossos 3 filhos, por que a gente colocou o sobrenome deles de Tissaliá? Tissaliá significa aquele que me presenteia com presentes inesperados, aquele que me promove finais felizes e aquele que me faz prosperar. Está falando de quem? De Deus. Toda vez, amados, mesmo que com raiva ou sem raiva, quando eu chamo Daniel Tissaliá, eu já estou dizendo, Deus é meu juiz, que me presenteia com presentes inesperados, que me promove finais felizes e que me faz prosperar, venha cá. Porque, amados, uma coisa que é certa, Deus, Ele deseja que conhecemos quem Ele é e que agimos à altura daquilo que Ele é. Então, amados, aquela mulher estava ali, amados, sabendo que o dia de amanhã dela seria maravilhoso agora, por causa que Jesus Cristo, que é o autor da vida, transformou aquela morte em vida na vida daquela mulher. Então, amados, eu e você, amados, podemos sorrir para o nosso dia de amanhã, sabendo que eu posso ser influenciado pela palavra, e cada dia mais, quando eu agir de acordo com a palavra, mais Deus pode agir ao meu favor. Porque é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Então, amado, pastor, eu que estou precisando, plante que você vai receber. Pastor, eu gosto tanto de receber um abraço, então plante abraço. Pastor, eu queria tanto que os meus filhos conversassem comigo, converse com eles também. Porque quanto mais você planta, muito mais você vai recolher, mais colher. Porque Deus deseja, mas que essa lei da semeadura aconteça na tua vida. Deus não deseja que a gente fique alheio a tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Deus deseja, mas muito mais para a nossa vida. Então escuta esse efeito sonoro de fundo. Você vai chegar em casa hoje, a casa vazia, você vai escutar aquele. Aí dizer, misericórdia, o que foi que aconteceu? Nada, é apenas o efeito do som que está acontecendo aqui. Amados, Deus tem muito mais. Ixi, aí de ré. Deus, amados, deseja muito mais para mim e para você, amados. Então, assim como Ele foi com a viúva de Naim, Ele é contigo todos os dias da tua vida. Então, mergulha no que Deus tem preparado para você. Mergulha no que Deus tem preparado para você. Porque, amados, Deus vai te surpreender em cada momento do teu dia a dia. Me revoltei, tá? Agora me revoltei. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Sabe, amados, Deus é tão bom, que do mesmo jeito que Ele fez com Moisés, Ele vai fazer contigo também. Sabe, amados, o que é que aconteceu com Moisés? O que foi, pastor? Me diga, vou lhe dizer. Espera só um minutinho. Que um negócio, rapaz, é pesado. Então aguarda aí tudinho para as próximas cenas do capítulo, que o negócio vai te pegar agora. Amados, Moisés, ele estava destinado à morte. Faraó disse para as parteiras, olha, todos os homens que nascerem, mate. Mas quando for menina, deixe viver. E sabe o que é que as parteiras fizeram? Deixaram os meninos tudo em viver. E aí foram lá, o faraó chegou e disse, mas vem cá, por que é que vocês não fizeram o que eu mandei? É para matar. É para matar. E eles disseram, mas é que as mulheres hebreias, elas são muito mais vigorosas do que as mulheres egípcias. Quando a gente chega lá, elas já tiveram filho, já nasceu. E amados, aí o que é que o faraó disse? Rapaz, sabe de uma coisa? Pega agora e pode matar. A gente está liberado para matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas uma coisa eu sei, Moisés vai estar destinado à morte. Eu estou parafraseando, tá certo? Tá bom, amados? Está entendendo até aí? Você sabe qual era o destino que estava esperando para Moisés? A morte. Ele não tinha para onde correr, amados. Aonde ele morava, Faraó determinou que ele deveria morrer. Todas as crianças teriam, os machos teriam que morrer.
Mas, amados, o nosso Deus, amados, Ele gosta de confundir os nossos adversários. Ele gosta de pegar, amados, e quando você não tem mais saída, que você não tem mais para onde correr, o diabo está dizendo, pronto, agora já era, acabou. Aí Deus chega e diz, espera aí que eu vou abrir uma nova porta onde não existe porta. Eu vou escrever um novo final onde não existe um final. E aí o que é que acontece, amados? A mãe de Moisés pega, faz lá eu posso falar assim, tá certo? Um pequeno barco com aquele cesto, né? Botou betume, colocou a criança dentro, soltou dentro do rio. E, amados, o inesperado aconteceu ali, porque Deus gosta de confundir aqueles que se levantam contra você. Por que é que eu estou falando isso, amados? Para que você possa ser influenciado pela palavra, para que você entenda, amados, que a nossa vida depende de crermos ou não naquilo que Deus diz na sua palavra. E se eu e você, amados, entregarmos a nossa vida plenamente para o Senhor, aí é que nós vamos viver. Quando perdemos a nossa vida para Ele, é que vivemos. Para esse mundo é confusão tudo isso. É estranho, mas essa é a verdade. E aí o que é que aconteceu? Estava lá Moisés dentro do cesto. E aí quem está lá tomando banho no rio? A filha de Faraó, a faraoa. E aí a faraó está lá tomando banho, né? E as suas servas passeando lá junto do rio. E a filha de Faraó, mas quem é que ela encontra? Justamente Moisés dentro daquele cesto. E ele vê aquela criança chorando e ela se compadece daquela criança. E aí chega a irmã de Moisés, muito sábia, e diz, você quer que eu arrume uma mãe de leite para essa criança? E a filha de Faraó disse, arrume. E ela foi lá buscar a mãe de Moisés. E quando chegou lá, a filha de Faraó disse para ela, olha, vai, alimenta esse menino, que além de você poder alimentar o teu próprio filho, eu ainda vou pagar você por isso. Peraí. Quando ele cresceu, ainda foi morar na casa de Faraó, aquele que tinha determinado que ele morresse. Então, em vez de morrer, Faraó ainda deu dinheiro para a mãe, ainda foi lá comer na mesa de Faraó. Peraí. Você já notou, amados, que Deus ele gosta de confundir as coisas para promover aquilo que é necessário para a minha vida e a tua vida também? Ah, pastor, mas aquilo foi com Moisés. Se você crer, vai acontecer com você também. Porque, amados, a Bíblia diz, amados, que aquele que crê não é aquele que é pastor, não é aquele que é filho do pastor, mas é aquele que crê na palavra de Deus. Você vai ver o impossível acontecer dentro da tua casa. Porque antigamente, amados, o diabo tinha pintado e bordado. Aí você se levantou. Você disse, não, diabo, aqui não. Porque o meu advogado, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca perdeu uma causa. Pastor, peraí, deixa eu entender aqui que está muito confuso isso. Então eu vou clarear a sua mente e dizer isso de uma vez por todas. Creia na palavra de Deus que você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Sabe, mas as pessoas elas vão parar e dizer, rapaz, eu não ia muito com tua cara, mas eu estou numa situação tão difícil e eu vi que quando você ora acontece. Eu vi que teu Deus é um Deus verdadeiro. E, amados, com a tua própria vida, o teu jeito de ser, você está influenciando as pessoas a viverem na plenitude de tudo aquilo que Deus tem preparado para a vida dela. E isso quem é? É você mesmo. Pastor, eu sou Joe? É isso mesmo, é Joe mesmo, é você mesmo. Se você não queria ser essa pessoa, mano, deixa eu te contar uma novidade. Quando você se acorda, o inferno inteiro está lá estremecendo porque acordou o filho ungido do Senhor. Essa pessoa é você. Quando o diabo olha para mim, ele não vê Eduardo, ele vê Jesus Cristo em mim. Então, mas o diabo, ele não vai com minha cara, e nem eu vou com a cara dele. Sabe, se ele achava, amados, que ele tinha me ganho, não ganhou não. Eu, amados, um dia eu roubei o doce da criança. Fiz isso, pisei no rabo do gato. Botei bomba na casa do vizinho. Não daquela dinamite, mas a gente implodiu o muro da casa dele. A gente fazia os buracos quando estava rasbando e ninguém descobria que era a gente. Espero que ele não esteja assistindo, né? Dizer, ei, foi você! Né? Sabe, amados, nunca matei ninguém, nunca assaltei nenhum banco, mas eu fiz coisas que não foram agradáveis ao Senhor. Porque, amados, não existe pecado, pecadinho é um pecadão, pecado é pecado. Então aí, amados, eu fiz coisas que não foram agradáveis ao Senhor. Mas aí o diabo perdeu. Eu não pertenço mais a ele.
O reino que eu faço parte, amados, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a coisa mudou. Porque antigamente, amados, eu gostava de aprontar um pouquinho na rua, andando de bicicleta, né? Mas não faço mais. Eu não picho mais ônibus. Todo mundo picha a parede, né? A gente ia para trás de ônibus para pichar os ônibus assim. Tem alguém que é dono de empresa de ônibus aqui não, né? Ai, Jesus, é melhor parar de contar os milagres, né? Porque senão, né, daqui a pouco, está lá amanhã, na primeira página do jornal, pastor da igreja, Verbo da Vida é preso por crime que não prescreveu. Eita, aleluia. Mas, como a gente estava dizendo, amados, se Deus mudou a sorte de Moisés, Ele vai mudar a tua sorte também. Então, amados, eu e você precisamos entender, amados, que assim como Deus faz, Ele faz com você. Então, deixe ser influenciado pela palavra. Deixe que Deus tome conta da tua vida, que você vai ver como vai ser interessante o teu dia de amanhã. Agora, tem alguém que eu queria só falar, que era Roboão. Roboão, amados, ele era filho de Salomão. É melhor a gente abrir lá para que a gente não fale o que não deve, né? Vamos lá para a 1 de Reis, no capítulo 10. 1 de Reis, capítulo 10. Primeira de Reis, capítulo 10. Desculpa, é 1 de Reis, capítulo 12. 1 de Reis, capítulo 12. Pronto, achei. Deixa eu encontrar aqui o versículo. Vamos ler a partir do versículo 1. 1 de Reis, capítulo 12, do versículo 1. Que diz assim, amados: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinham fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai, Salomão, durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselhos vocês me dão? Como devemos responder a este povo? Que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós. Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. E aí, amados, o que é que acontece? Eu não vou ler aqui o restante para poder abreviar, mas do mesmo jeito que esses jovens que haviam crescido junto do rei Roboão tinham orientado a ele, amados, tinham influenciado a ele com a resposta, ele fez. E aí o que é que acontece, amados? Quando nós começamos a procurar a resposta para a nossa vida nos cantos errados, amados, com certeza algum dano vai acontecer. Porque eu me lembro, amados, há muitos anos atrás, Daniel hoje, ele está com 21 anos, mas ele era criança ainda, era pequeno, eu não me lembro quantos anos Daniel tinha. E um dia eu saí para trabalhar, e a senhora que estava lá em casa ajudando, chegou para Daniel e disse: Daniel, cadê papai? Daniel, cadê papai? E amados, ele saiu correndo por dentro de casa, me procurando, e foi lá para o quarto. E chegou lá no quarto e pegou os lençóis e levantou para ver se eu estava debaixo da cama. Há uma coisa que eu pergunto: eu estava lá? Não, eu estava onde? No trabalho. E ele tinha visto que eu tinha saído para trabalhar. E, amadas, pessoas estão desse jeito, procurando as respostas para a sua vida nos lugares errados. E Deus não deseja que isso aconteça.
Então não ache, amados, que é errado pedir um conselho de alguém, mas em primeiro lugar, peça o conselho a Deus e saiba que Deus vai te responder e você não vai precisar mais estar perguntando para A, B ou C, ou contando toda a tua vida ou a situação daquilo que o diabo está tentando contra você, para ver se alguém traz alguma solução. Deus tem a solução. Então que sejamos, amados, não como Roboão, que procurou através dos conselhos daqueles jovens, mas procuremos de Deus tudo aquilo que a gente precisa, porque é dele que vem a nossa resposta. Agora, amados, para começar a encerrar, para você ficar mais feliz, tá certo? Para começar a encerrar, tudo que nós fazemos, amados, é por amor. Nós não aconselhamos a vida de outras pessoas para pedir informação do que está acontecendo com ela. Não, mulher, tu vai ter que contar primeiro. Conta para mim qual foi o babado. Eita, pelo amor de Deus. Eu conheço alguém desse jeito, morreu desse mesmo jeito. Teve essa gripe, morreu. Não, está pedindo conselho desse jeito? Não. A gente está ali, mas para aconselhar as pessoas, para influenciar elas a tomarem escolhas certas. E tudo isso, amados, tem que ser feito em amor. Entenda, amados, que Deus colocou dentro de mim e dentro de você o amor do tipo de Deus. O amor, amados, que não mede limites. É um amor que não faz trocas, mas é aquele amor, amados, que independente de a gente faz aquilo que é necessário ser feito. Para você poder entender melhor, vamos exemplificar para você entender. Se você está lá, amados, passando as tuas férias lá no Caribe, aleluia, glória a Deus. Aí você está lá tomando um banho, aquela praia maravilhosa, você lá com a sua família e tudo mais. Quando você olha para dentro do mar, o que é que você vê? Uma pessoa se afogando. E quando você vê aquela pessoa se afogando, amados, é do nosso instinto. Na verdade, não é instinto, é o amor de Deus que foi colocado no nosso coração. A gente olha, amados, uma coisa que eu pergunto, você vai me responder sim ou não, tá certo? Você pergunta qual é a cor da pele daquela pessoa, sim ou não? Você pergunta quanto é que ele tem num banco, se tem muito dinheiro, sim ou não? Você pergunta se ele fez mal para a sua família ou para você no passado, sim ou não? Não? O que importa é você resgatar a vida daquela pessoa, não é verdade? É ou não é, irmão? E aí o que é que acontece, amados? Você acha que esse mundo lá fora, as pessoas não estão se afogando? Então, eles estão se afogando. Eles estão procurando, amados, a solução em tudo que é lugar. Eles procuram, amados, desesperadamente alguém que possa trazer a influência certa para a vida deles. E eu e você temos essa influência. E por termos o amor de Deus dentro de nós, o que é que nós fazemos, amados? Nós vamos lá de uma maneira incondicional. Não é uma maneira de troca. De chegar, rapaz, eu te dou um conselho, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava precisando de um favor. Não é isso. Deus não trabalha dessa maneira. O nosso Deus, amados, derramou esse amor dentro de nós para que a gente possa fazer a diferença, independente de. Porque, amados, se você olhar, amados, Deus não olha para a cor da nossa pele. Nós somos filhos de Deus. Isso é algumas pessoas que inventaram, amados, para poder trazer dissensões, facções no nosso meio. Nós somos filhos de Deus e ponto final. Amados, quando você chega aqui na igreja, você pode ser tenente-coronel, você pode ser major, você pode ser soldado, mas as nossas patentes se perdem diante do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Nós não olhamos quem tem aqui mais dinheiro. Então você senta na primeira cadeira. Não, tem menos dinheiro, nós senta mais lá atrás. Não, amados, independente disso, nós somos filhos, porque nós amamos uns aos outros, porque Deus derramou o amor dele dentro de mim, e por causa que ele derramou um amor dentro de mim, eu não vou me calar, mas eu vou anunciar as boas novas do Evangelho, por onde eu for, aonde eu chegar, amados, as pessoas elas vão escutar, sim, a verdade, em amor, e aí, amados, as coisas vão começar a acontecer, porque, amados, se Jesus Cristo vem nessa terra para servir, e não ser servido, quem sou eu para querer ser ao contrário do meu mestre? Eu não estou aqui na igreja, mas para que vocês me sirvam, mas eu estou aqui para servir a vocês. Os pastores, amados, aqui dessa igreja, eles amam servir, e como eles gostam. Testa, liga para o telefone deles 1h da manhã, depois outro combina 2h da manhã, do outro 3, que eles vão atender. Pode ligar para eles.
Alguém está dizendo ali, quando a gente saiu, eu te pego. Não, amados, não precisa testar, não. Eles vão lhe atender com certeza mesmo. Sabe por causa de quê, amados? O desejo que nós temos no nosso coração todos os dias é de fazer, amados, com que a palavra de Deus ela seja tão enraizada no nosso coração, ao ponto da gente não trocar aquilo que Deus trouxe para a gente por aquilo que o mundo pode oferecer. Porque o que o mundo oferece, amados, é passageiro. Se acaba, a glória desse mundo é passageiro, o dinheiro desse mundo é passageiro, mas aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, amados, é eterno. Então, amados, vamos fazer escolhas certas, vamos procurar em Deus aquilo que Deus tem preparado para nós, e com isso, amados, nós vamos estar tão cheios da palavra, que quando as pessoas chegarem perto de nós, só é a palavra de Deus que vai sair, e a gente vai estar lá, amados, influenciando todos aqueles que vão estar ao nosso redor. Porque a tua casa, como eu disse e repito, vai ser um cantinho do céu aqui. O teu trabalho vai ser um cantinho dos céus aqui. Aonde você for, Deus vai junto com você. Amém, amados? Então, por favor, feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos e de aprendermos, Pai, a tua palavra. Porque tu és um Deus, Pai, que faz muito mais pela minha vida e a vida dos meus irmãos. Então, podemos, Pai, e devemos todos os dias entregarmos a nossa vida para ti. E sabemos, Pai, que realmente podemos ser influenciados porque a Tua palavra é a verdade. E é isso que desejamos, Pai, estarmos mergulhados nos Teus sonhos, mergulhados na Tua vontade. E com isso, Pai, fazer com que os Teus sonhos, as Tuas vontades, sejam realizados nessa terra através da nossa vida. Obrigado, Pai, porque não vamos esmorecer, não vamos voltar atrás, mas iremos avançar e fazer, Pai, com que coisas grandes aconteçam. Muito obrigado por isso, nós louvamos a Ti por isso, no nome de Jesus, amém, aleluia. Então, amados,